Boa tarde, né, de novo. Eu sou fundadora da Maria Brigadeiro. A Maria Brigadeiro, para quem não conhece, é o primeiro ateliê de brigadeiro gourmet do Brasil. Quando a gente fala em brigadeiro gourmet, assim, a gente não quer absolutamente elitizar o brigadeiro. O brigadeiro é um doce popular por excelência. O que eu tentei fazer, que eu via que as pessoas não faziam, e isso me inquietava um pouco, é lançar um novo olhar sobre esse doce. Então, trazer uma visão assim mais ampla, mais gastronômica e propor uma coisa diferente. A Maria Brigadeiro hoje é uma loja só, né, por opção. Assim, eu faço um brigadeiro, a gente faz um brigadeiro sempre na hora. Então, assim, eu acredito que o brigadeiro gourmet ele tem alguns pontos fundamentais, né? Às vezes a gente fala, mas qual que é a diferença daquele brigadeiro que a gente come, que já é maravilhoso, para um brigadeiro gourmet? Eu costumo listar 4 coisas que eu acho que são super importantes. A primeira coisa é a questão dos ingredientes, né? Que a Flávia falou muito e eu acho que é muito relevante. Assim, brigadeiro, a gente sempre acostumou, é um doce da nossa infância, é um doce da nossa cultura, e a gente, por alguma razão, a gente se habituou a fazer ele da maneira mais simples possível, com achocolatado e margarina. Na verdade, assim, a ideia do brigadeiro gourmet é assim, trazer outros, né, assim, desses ingredientes, trazer outros ingredientes que possam agregar também valor ao brigadeiro. Além dos ingredientes, outro ponto que eu considero muito importante é a questão da variedade. Então, a gente tem 40 sabores de brigadeiro, mas há quem diga, bom, mas brigadeiro tradicional é que é o bom, né? Quer dizer, essas outras coisas acabam desvirtuando o doce. Na verdade, isso tem um papel um pouco conceitual, né, que faz parte também dessa ideia de lançar esse olhar sobre o brigadeiro. Então, ele é muito versátil, né? Ao contrário do que a gente sempre pensou, todas as pessoas sempre pensavam brigadeiro tradicional ao leite. Então, quer dizer, o brigadeiro é muito versátil, ele combina com uma série de coisas. Então, a gente propõe também essa variedade de ingredientes. O nosso brigadeiro tradicional, só para dar um exemplo, para ilustrar o que a gente está falando, assim, leva um blend de 7 tipos diferentes de chocolate. Por que misturar esses chocolates? Porque quando a gente combina esses ingredientes, a gente tem uma complexidade de sabor maior e isso acaba propiciando uma experiência mais interessante e gustativa, né? Diferentemente de usar um tipo de chocolate só, principalmente um achocolatado que tem uma porcentagem de cacau super baixa. Outro ponto que eu acho assim, muito importante é a questão do frescor. Então, a gente sempre acostumou com aquela coisa de, né, assim, é um clássico. A nossa mãe faz o brigadeiro no dia do aniversário, coloca aquela bandejona em cima da geladeira e a gente vai comendo durante uma semana. É uma delícia, eu faço isso, imagina, eu acho que é super legal. Mas se a ideia é falar conceitualmente do gourmet, eu acredito que o brigadeiro tenha que ser consumido no mesmo dia, né? Ele é muito sensível e eu acredito que a cristalização, que é uma coisa que começa a acontecer 12, 13 horas depois que você enrola, é um defeito sensorial. Então, ele é muito mais interessante e a gente faz essa campanha para que ele seja consumido sempre no mesmo dia e, de preferência, nas primeiras horas depois de serem enrolados. Lá na loja, por exemplo, a gente tem uma cozinha em que a gente faz esses brigadeiros na hora mesmo que o cliente chega. Então, é a la minuta, é uma operação de guerra, né? O Marcelo nunca investiria no meu negócio, eu acho. Assim, realmente é uma loucura, né? Assim, eu não entrei nisso para ganhar dinheiro, eu entrei nisso porque eu acreditava no potencial do brigadeiro. Aí eu vou contar um pouquinho então da minha história e para entender como é que o brigadeiro faz parte da minha vida. Bom, eu, como toda criança brasileira, apaixonada por brigadeiro, eu tive a sorte de ter uma avó doceira. E a minha avó, ela fazia o brigadeiro com leite condensado artesanal, feito na fazenda. E, assim, muito pequena, eu já percebi que existiam 2 tipos de brigadeiro, né? Aquele brigadeiro que eu comia nas festinhas e o brigadeiro da minha avó.
Bom, a minha avó me ensinou a fazer o brigadeiro com 6 anos. A minha mãe trabalhava muito, trabalhava o dia todo, e a gente em casa tinha que ser bastante autossuficiente se a gente quisesse comer alguma coisa assim bem gostosa. E eu aprendi a fazer, comecei assim a levar, né? Claro que uma criança com 6, 7 anos que faz um brigadeiro, quer dizer, ela quer levar nas festas, ela quer que as pessoas saibam, enfim, eu queria chamar atenção com essa história do brigadeiro. E fui fazendo as minhas experiências, fui testando, fui entendendo umas tantas coisas, e eu tinha certeza na minha vida que eu ia trabalhar com isso. As pessoas me perguntavam: o que que você vai fazer? Ah, vou ser doceira, vou fazer brigadeiro. E claro que aquilo era uma maluquice. A minha mãe era jornalista, falava: Juliana, mas como assim doceira, fazer brigadeiro, né? Não tem nada a ver. Mas eu acreditava muito que esse era o meu destino. Bom, claro que as coisas às vezes acontecem de uma maneira que a gente não imagina. Quando eu, na minha idade de prestar faculdade, não existia faculdade de gastronomia, né? Eu não tive a mesma sorte que vocês, também não existia faculdade de brigadeiro. Então, eu tive que fazer jornalismo. Aí eu me formei em jornalismo, trabalhei 10 anos na área como editora de comportamento e também como editora de culinária. Naquela época, ninguém falava em gastronomia, falava em culinária. E ninguém queria fazer também essas matérias de culinária. Hoje, gastronomia está na moda, todo mundo briga na redação para fazer essas matérias. Mas antigamente era aquela coisa que ninguém queria fazer. E eu sempre pegava para fazer porque eu gostava muito do tema. Bom, com 8 anos de carreira, eu recebi um convite muito legal da editora que eu trabalhava para fazer um curso de gastronomia. Então, eu fui fazer, mas, na verdade, com um objetivo mais focado na escrita, para me embasar, para poder escrever com mais propriedade sobre comida. Bom, na faculdade, é claro que eu me interessei, assim, pedindo desculpas ao Traude que está aí, mas claro que eu me interessei muito mais pelas aulas de confeitaria. E nas aulas de confeitaria, eu tive o contato com a técnica, né? Quer dizer, eu já tinha aquele amor com brigadeiro. Ah, eu esqueci de contar uma passagem importante, que eu continuei fazendo esses brigadeiros. Claro que com uma criança que faz com 6, 7 anos que faz brigadeiro e leva nas festas, rende um apelidinho maldoso, né? E o meu foi Maria Brigadeiro. Então, toda vez que eu chegava na festa lá com a bandejinha, lá vem a Maria Brigadeiro, lá vem a Maria Brigadeiro. Isso continuou, virou um clássico assim na minha vida. Todos os aniversários, quem me conhece há bastante tempo, sempre ganhou brigadeiro de mim, assim, em todos os aniversários. E ficou como hobby, um hobby muito assim especial. Bom, fiz gastronomia. Quando eu fiz gastronomia, eu entendi que aquela minha percepção de brigadeiro não estava errado. O brigadeiro era um doce subaproveitado, né? O brigadeiro ele só existe no Brasil, então ele é um doce, é um ícone nacional, mas por alguma razão, assim, ele ficou muito estigmatizado como doce de festa infantil. Então, eu comecei, na faculdade de gastronomia, comecei a ter contato com uma série de técnicas e tal. Então, sei lá, a gente aprendia a fazer macarrão, a gente aprendia a fazer, sei lá, N coisas, e, enfim, emulsões e tal. E aí, tudo que eu aprendia, eu, de maneira, assim, como hobby, né, eu trazia para o brigadeiro. Então, ao fim da faculdade, eu tinha umas 30 receitas de brigadeiro diferentes, né? Então, eu combinava chocolates, eu combinava castanhas, enfim, fazia as mais variadas inovações. E aí continuei fazendo, claro que os meus brigadeiros, meus amigos deram graças a Deus, tipo, meus brigadeiros tiveram um super upgrade depois dessa faculdade. E eu comecei quer dizer, não comecei, eu continuei fazendo por hobby. Até que um dia uma amiga me convidou para fazer os brigadeiros. Ah, Ju, faz os brigadeiros lá em casa, porque eu não vou fazer nada e tal, né? Falei, então tá bom, eu faço. Aí eu fiz os brigadeiros, levei esses brigadeiros diferentes, né, que ninguém conhecia até então. E as pessoas, nossa, que legal, brigadeiro de pistache, brigadeiro de especiarias indianas, brigadeiro de cachaça, por exemplo, que é um dos que mais sai. E se empolgaram, perguntaram se eu fazia isso para vender, eu disse que não, explicava que era jornalista e tal, aquela coisa. Bom, a quinta pessoa que me perguntou na festa, eu já tinha tomado umas garrafas, não, eu tinha tomado umas taças de vinho, me entreguei agora, né? E aí eu disse que sim, que eu fazia, claro que eu fazia, imagina. E aí essa mulher me ligou no dia seguinte, eu estava na redação, num fechamento, e ela me ligou encomendando 1000 brigadeiros para um lançamento de um livro. Eu, num primeiro momento, pensei em declinar, em falar, olha, foi uma brincadeira, eu não faço não, e tal, nananã.
Mas aí ela já estava muito empolgada, eu acho que não ia ter como, eu acabei aceitando o desafio, fiz os brigadeiros para essa festa, e ela pediu que eu levasse um cartão, porque ela falou, Juliana, é tão diferente, eu dou tanta festa, e eu queria que os meus convidados soubessem que é uma coisa diferente. Aí eu fui lá, fiz um cartãozinho, Maria Brigadeiro, coloquei meu celular, levei, né, eu mesma servi, eu mesma coloquei tudo no prato, eu mesma apresentava os brigadeiros para as pessoas, fazia a maior propaganda. E aí todo mundo pegou, muita gente pegou o cartão. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. E era um tal de pedir brigadeiro. E eu já inventei o preço, que eu já não sabia quanto é que custava. E fui fazendo. Aí fiquei 3 meses conciliando essas raves de brigadeiro à noite com a redação. Então eu percebia que eu gostava muito mais de fazer brigadeiro do que ficar sentada lá escrevendo sobre comida. Aí um dia eu resolvi, tomei a decisão, falei, vou pedir demissão. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer e vou fazer brigadeiro. Claro que as pessoas olharam para mim e falaram, você é maluca? Como assim você vai pedir demissão? Uma carreira de 10 anos para fazer brigadeiro para fora. As pessoas falavam assim, você vai fazer brigadeiro para fora? Eu falei, gente, mas é brigadeiro, eu acho que o brigadeiro é super legal, eu acho que a gente tem que olhar para ele, eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Está meio carente. Bom, foi uma crise, claro, né? Hoje eu estou rindo, mas foi muito dramático. Meu pai, coitado, ficou quase em depressão, falou assim, minha filha, tudo bem, já que você vai fazer doce, pelo menos faça. Ou você faz macarrão, esses doces que estão na moda, macarrão, trufa, o bem casado. Aí eu falei, não, pai, meu negócio é brigadeiro. Comecei, não foi fácil, então, quer dizer, no começo eu fazia 30 brigadeiros por dia, eu fazia o brigadeiro na hora, né? Eu sempre comecei com essa maluquice. E as pessoas, o que elas faziam? Elas me encomendavam, eu marcava a hora, ia para a cozinha, fazia, a pessoa ficava sentada no meu sofá esperando terminar o brigadeiro. E nesse meio tempo, assim, quer dizer, a coisa foi acontecendo assim. A gente era uma loja fechada dentro de uma vila, não podia nem colocar placa na porta. E era uma vila residencial. Então, eu hoje fico muito feliz de saber que, assim, que toda enfim, a nossa marca, a clientela, toda essa clientela que a gente formou, foi muito boca a boca mesmo, porque as pessoas não tinham nem como chegar. Chegava, não tinha placa. Aí, tipo, não tinha placa, descobria, mas o portão estava trancado. Era realmente uma dificuldade. E eu quero agradecer se tiver algum cliente meu aqui, tá, da época do ateliê, porque realmente as pessoas tinham que querer muito. Era difícil. Mas aí a gente foi aumentando a demanda, a gente mudou, vou tentar acelerar, porque meu tempo acabou. E assim, a demanda aumentou, eu montei uma loja. E hoje nós somos em 40 pessoas, né? A gente continua fazendo esse brigadeiro na hora. Ele tem 1 dia de validade, são 40 sabores, isso que eu já falei várias vezes. E, enfim, a gente não só, quer dizer, fez essa coisa, colocou o brigadeiro em algumas circunstâncias que ele não estava antes, como a gente também criou um nicho de mercado, né? Que hoje em dia são várias as lojas especializadas em brigadeiro. E, para finalizar, eu queria só colocar uma pesquisa que eu acho que é bem interessante. Então, essa é uma pesquisa da JWT, que é uma agência de publicidade norte-americana, e ela lista o brigadeiro. Assim, todo ano eles fazem uma pesquisa das 100 coisas que vão chamar atenção no mundo. E eu fiquei muito feliz de saber que o 15º é o nosso amado brigadeiro. Bom, gente, eu queria agradecer, queria convidar vocês para degustarem os brigadeiros, porque melhor do que falar sobre brigadeiro é comer brigadeiro, né? Obrigada.